tarde, galera. Vou pegar ela lá pra testar. Tá aí. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Estamos aqui para gravar mais uma live com nossos amigos Bruno e Eduardo ali atrás. E que esperamos que essa nova semana que se inicie, Deus seja presente na vida de vocês. Que vocês possam conhecer mais o amor de Deus na palavra de hoje. E que esse amor de Deus nos siga por todos os dias. Amém? Daí, galera, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu e a Bruna, a gente nunca fez essa live. Agradecemos a Deus, agradecemos também pela amizade que Deus nos deu através da vida do Dudu e da Daís, pelo esse convite que também que eles nos deram. E de coração eu desejo que essa pequena palavra que a gente trouxe, ela entre nos corações de vocês, que a gente cresça espiritualmente junto e que isso seja para edificar nossas vidas, beleza? Então, pessoal, nós nos reunimos, eu e o Dudu, para decidir, né, o tema de hoje, sobre o que nós iríamos falar. E resolvemos falar sobre identidade, porque é algo que eu gostaria muito que tivessem falado para mim sobre isso antes, é algo que eu gostaria de ter aprendido antes, né, do que eu aprendi. E quando a gente quando a gente decidiu o tema, eu lembrei do rap que eu escrevi logo após a minha conversão. E eu era bem novinha na fé e eu escrevi essa música, né, cheia de falhas e de defeitinhos, mas eu lembrei e acho que se encaixa bastante com o tema que a gente vai falar. Então eu vou cantar pra vocês. Vocês me perdoem se eu errar, porque é a primeira vez que eu vou cantar, mas eu vou cantar pra vocês. Então é assim. Eu fui escolhida para falar hoje aqui, falar sobre uma coisa que muitos não querem ouvir. Peço desculpa se eu falar algo que tu não gostar, mas a palavra de Deus nem sempre vai nos agradar. Agora, se me permite, vou contar a minha história. Embora tu não acredite, eu era muito nóia. Sempre fui meia perdida, daquelas bem esquisita, e o que mais me irritava era a tal de hipocrisia. Só que um dia, meu amigo, cansei de ser isolada e pensei aqui comigo, de agora em diante vou ser descolada. Entrei numa fase de muita perdição. Até hoje eu não sei se eu era punk, gótica, emo. Cê é louco, meu irmão? Brincadeiras à parte, de uma coisa eu sei. Eu fiz muita coisa errada e tempo desperdicei. Usei drogas, fumei, bebi. Tanta coisa errada, nem sei quantas vezes eu fiz. Fiz muita coisa louca para provar minha liberdade e para tentar achar a tal da felicidade. Muitas vezes sofri crise de identidade, até que cheguei no fundo do poço da iniquidade. Eu tinha quase tudo e não me satisfazia, a alegria vinha e ia, eu me sentia vazia. Aí meu tio me jogou uma real, começou a me falar de um cara sensacional. Ele me falou de um tal de Jesus Cristo que me mandava um recado dizendo: filha, de você eu não desisto. Fiquei meia chocada com a revelação e uma pergunta ecoava dentro do meu coração. Fui para a igreja procurando uma resposta e lá eu recebi mais uma proposta. Lá na frente dizia o pregador: arrependa-se, venha, aceite o Salvador. E eu aceitei aquele que diz me amar e que morreu na cruz para me salvar. Me tirou de uma profunda cova e hoje eu vivo uma vida nova. As coisas velhas já passaram e eu não olho para trás, pois eu sei que Deus tem bem mais amor, mais alegria, mais misericórdia para a minha vida. E hoje sou eu quem está te perguntando: vai ficar se enrolando, mas até quando? Crie coragem, tome uma posição, abra as portas do teu coração. Talvez você pode hoje não entender, mas Deus tem grandes planos para você. Então, como diz essa música, durante um período eu sofri uma crise de identidade e hoje eu vejo como a crise de identidade, ela nos deixa com o nosso coração fechado para Deus, para as coisas de Deus. Como
como diz na música, através da crise de identidade eu acabei procurando coisas erradas e me fechei para Deus. Porque eu achava que Deus me via da mesma forma que os homens me viam. E que Deus, né, amaria alguém com tantos pecados, que fez tanta coisa errada. Então, por isso que hoje nós decidimos falar um pouquinho sobre identidade. E eu gostaria de começar falando sobre a batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente para nos manter firmes na identidade que Cristo nos deu. Essa batalha espiritual, ela acontece constantemente e a gente sabe que é muito importante nós identificarmos e conhecermos o nosso inimigo, né, para que a gente possa ter êxito e vitórias nas nossas batalhas. E lá em 1 Pedro 5,8, vamos abrir lá. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o vosso inimigo, anda em derredor como um leão procurando alguém para devorar. Então, muitas vezes eu pensei que as pessoas eram minhas inimigas, que os meus pais eram meus inimigos, que os meus amigos que me decepcionaram eram meus inimigos. Mas é muito importante a gente entender isso, que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo, e é apenas contra ele que nós devemos lutar. Bom, a crise de identidade, ela na sociedade, assim, ela é bem grande, na verdade, vamos dizer, nos dias atuais de hoje. Mas todos nós temos uma identidade, um documento que a sociedade, por lei, exige para nós. Esse documento, ele traz algumas informações nossas, filiação, endereço, idade, ano que a gente nasceu. Então é um documento para nos identificar perante a sociedade quem somos, né? Eu sou o Eduardo, ela é a Bruna, para nos ajudar numa identificação. Essa é uma identidade que a gente carrega no dia após dia, né? E é uma identidade que cada um tem, com poucas informações, mas informações básicas, podemos dizer assim. E essa identidade, ela somente é um documento, é um papel que nos ajuda em ambientes que precisa apresentar esse documento, né? Quando a gente vai se inscrever numa faculdade, por exemplo, precisa da identidade, no colégio precisa também. Então, também até mesmo para fazer habilitação, né? Quando bate os 18 anos, uma idade assim que todo mundo espera tanto para chegar, se tornar adulto. Mas a principal identidade no meio da sociedade a gente acaba esquecendo ou não trazendo conosco, que é a identidade diante de Deus, né? Que é uma identidade que a gente consegue somente através de Jesus Cristo. Quando a gente consegue essa identidade é através de Jesus, que nos torna filhos de Deus, né? Essa é a principal identidade que a gente não deveria esquecer na sociedade, esquecer no meio das pessoas, né? Mas a gente acaba esquecendo por causa das nossas rotinas. Mas era uma identidade nossa que nós não deveria esquecer ou até mesmo não se apresentar para as pessoas, né? Que a gente é filho de Deus. E por quê? Porque Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então essa identidade vem através de Deus, né? Através do seu Filho Jesus, JC. Através de Jesus a gente é filho de Deus. E sabemos que também somos criaturas de Deus quando a gente nasce. Então essa identificação já vem no nosso nascimento. Quando a gente nasce, já somos identificados como criaturas de Deus. E a gente passa a se tornar filho no momento que eu e vocês tomamos a decisão de escolher que somos filhos de Deus. E o que vai depender se a gente vai continuar com essa identidade de Deus, que Deus nos dá, vai depender das nossas decisões, vai depender também da cultura que a gente vive, das nossas atitudes, nossa família, familiares, as pessoas que estão em nossa volta. Às vezes, não estou dizendo que isso seja ruim para nossas vidas, mas dependendo da influência pode levar a tomar decisões erradas e nós vamos acabando a perder essa identidade que Deus nos dá. Então tudo depende das nossas decisões e as influências que a gente tem. Então a decisão de nos tornar filhos de Deus é
individual. Cada um decide se vai ter essa identidade ou não. A gente percebe a importância de ter a nossa identidade bem definida e ter essa consciência de identidade bem esclarecida nas nossas vidas, quando a gente para ver que isso iniciou, essa luta contra a nossa identidade em Cristo, iniciou lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, lá em Gênesis 1, 26, 27, diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? E então a identidade de Adão e Eva era essa, imagem e semelhança de Deus. E Deus é puro, é santo e é perfeito. Então a identidade de Eva e de Adão era essa, puros, santos e perfeitos. Mas tudo que havia ao redor deles era perfeito. Deus já tinha dado tudo que eles precisavam. Mas aí vem o inimigo e ele usa o quê? Ele ataca justamente isso, a identidade de Adão e Eva. Eles já tinham tudo, eles não tinham problemas. A presença de Deus era sempre ali com eles. Então, o que restava para ele atacar? A identidade deles, questionando a identidade deles. Então, quando Deus fala que Adão e Eva são imagem e semelhança de Deus, que eles são puros, santos e perfeitos, o inimigo vem com as mentiras deles, dizendo que Adão e Eva são o quê? Quando ele vem e fala para Eva comer do fruto proibido da árvore do bem e do mal, que eles eram incompletos, que eles eram imperfeitos, que faltava algo neles, que Deus não queria que eles fossem iguais a Deus, sendo que o próprio Senhor nos fez a imagem e semelhança dele, e que nós precisaríamos saber a diferença entre o bem e o mal. Ou seja, você depender do Espírito Santo, você ser instruído pelo Espírito Santo não é o suficiente. Era isso que o inimigo queria pôr na cabeça de Adão e Eva, questionando a identidade deles. Não, vocês não são imagem e semelhança de Deus, vocês são incompletos, vocês são imperfeitos, E aí então acontece a queda, que a gente já sabe, E a queda gera então a separação de Deus, a separação de si mesmos, porque é aí que iniciou a crise de identidade. Afinal, Adão e Eva, eu penso, começaram a pensar quem eu sou, afinal, algo que antes não existia até então. Eles começam a ter essa crise de identidade e também a separação um do outro, porque, como diz a palavra, veio a nudez e eles já não se sentiam à vontade um com o outro. Houve de dizer assim que a culpa era um do outro, viram que eles eram diferentes um do outro, e inicia aí também a separação, a crise de sexo, a guerra entre os sexos, vamos dizer assim. Então vocês vejam assim que através do ataque à identidade de Adão e Eva surgiram tantos outros problemas. Bom, para continuar o que a Bruna falou, nossas vidas hoje a gente pode dizer, como ela mesma falou também, que a gente vive uma crise da identidade, é uma guerra da identidade, a gente pode dizer assim. Por quê? Porque hoje existe tanta informação, tantas coisas para nos confundir, para deixar nós confusos, com tantas coisas que andam ao nosso redor, acaba deixando nós confusos, vamos dizer assim. Por quê? Porque o que a gente aprende que não vem de Deus, ela gera algumas dúvidas e vai nos deixando com um conflito da nossa identidade. A gente não vai entendendo mais quem realmente somos. E a sociedade vai criando uma pessoa que não é você, vamos dizer assim. O primeiro passo para sabermos a nossa identidade perante Deus é nos perguntar quem somos, por que estamos aqui, qual que é a vontade de Deus, podemos dizer assim. Existem algumas perguntas que, se a gente ir a fundo, acaba até nos enlouquecendo. E se não tiver a fé, não tiver a confiança, a esperança em Deus, podemos dizer assim, a gente pode enlouquecer com essas perguntas se a gente se aprofundar. Por exemplo, uma delas é quem somos, por que eu sou eu, por que existimos, por que vivemos aqui, por que morremos e para onde vamos. Se a gente não tiver a fé, a confiança, a esperança, depositar toda a esperança e confiança em Deus, essas perguntas podem nos gerar muito conflito em nós mesmos.
e não tendo uma identidade fixada ou blindada em Deus, podemos dizer assim. Por exemplo, vamos pegar um cientista que ele seja um doutorado na ciência, e pegar outra pessoa que seja uma pessoa que entenda muito da palavra de Deus e colocar elas num lugar e refletir sobre essas perguntas. Ambos vão ter teorias, ambos vão ter ideias e não vão chegar num acordo, não vão chegar numa resposta, numa verdade, porque ambos não vão ter como provar o que estão falando. Mas na palavra de Deus, ela diz que se a gente tiver fé e a confiança e a esperança, essas perguntas elas vão sendo esclarecidas ao tempo, vai sendo esclarecida tempo a tempo. E aí a gente vai conhecendo a nossa verdadeira identidade. Isso vem pela fé, pela confiança e esperança. E saber também que a gente não está aqui por acaso, por um acidente, ou porque estamos aqui para satisfazer as nossas vontades, ou para fazer o que a gente quer. A gente não está aqui por acaso nem por acidente, porque Deus nos criou e Ele espera algo de nós aqui. Ele espera algo, um propósito Ele criou para mim, para vocês. Ele espera que nós façamos algo da sua vontade. Ele não nos criou por acaso. Deus nos criou para satisfazer a vontade dele também. E principalmente para satisfazer a vontade dele. E quando a gente escolhe e busca Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força, todas essas dúvidas que a gente tem, se Deus existe, não existe, ela vai ser esclarecida ao pouco. O Espírito Santo vai nos revelando. Quanto mais íntimos de Deus, mais a gente vai tendo intimidade, mais a gente vai tendo revelação e esclarecimento das nossas dúvidas. Isso é algo individual também, é algo que a gente vai conquistando com o tempo, com intimidade ao Senhor. E com o tempo todas as coisas são reveladas. Por exemplo, quando um criador cria um bem material, uma televisão, um computador, celular, ele sabe o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado, aquele bem material, porque ele tem um manual de instrução, ele vai saber dizer a televisão o que dá para usar, o que não dá. Assim é com Deus. Deus ele é nosso manual de instrução, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para vocês. Deus sabe qual é o melhor direcionamento para nossas vidas. Então Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós e para nossas vidas. Lá no Mateus 3 fala sobre o batismo de Jesus. E quando Jesus é batizado, então lá em Mateus 3,17 fala que eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. E mais pra frente, quando Jesus é tentado no deserto, a gente vê Satanás atingindo justamente a identidade de Jesus. O inimigo atingindo justamente a identidade de Jesus. Quando lá em Mateus 4,3 ele fala assim: se tu és filho de Deus, então faz com que as pedras se transformem em pães. Então a gente vê novamente o inimigo atacando a identidade de Adão e Eva, e depois o inimigo atacando a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, sendo que o próprio Deus já havia confirmado que Jesus era o filho amado dele. E na sequência a gente vê como que Jesus resiste a esse ataque, dizendo: porque está escrito, Então, como o Eduardo falou, é através da Bíblia, através da palavra, que o Espírito Santo está confirmando as coisas no nosso coração. Como o Eduardo falou, quem entende melhor a criação do que o próprio Criador? Então, todas essas questões que o Dudu comentou, por que nascemos, por que estamos aqui, por que nascemos em tal família, somente buscando do Criador as respostas que nós vamos ter entendimento. E uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala que a Bíblia é um manual, é que quando a gente compra alguma coisa e a gente faz algo que não está no manual, que é contra o manual, nós perdemos a garantia daquele objeto. Se diz que não é para molhar no manual e a gente vai lá e molha, nós perdemos a garantia, nós perdemos o direito de reclamar, vamos dizer assim. E interessante que muitas vezes a gente não faz o que o nosso manual, o que a Bíblia diz, e depois a gente se acha no direito de reclamar com Deus por que as coisas estão daquele jeito.
né? Então, se nós não cumprimos o que o manual manda, nós perdemos o direito da garantia. Então, eu acho bem interessante isso. E isso é o que acontece conosco. Satanás tentou Jesus, né? Atacando a identidade dele. E nós sofremos esses ataques. A palavra nos diz que o mundo jaz do maligno. E nós somos atacados através do mundo, nos atacando a nossa identidade, né? As pessoas colocam rótulos, nós somos taxados e rotulados por inúmeras coisas. Quando perguntam quem somos, as pessoas falam: é perdedor, é vagabunda, é traidor, é feio, é feia, é burro, é incompetente, é gay, é sapatão, é mentiroso, é ladrão, assassino, é louco, tantas outras coisas que somos taxados. E tudo isso é para nos mostrar que o inimigo, na verdade, ele foca no pecado, né? Ele quer tirar a nossa atenção de Deus, ele quer tirar a nossa atenção do amor de Deus e foca no pecado, né? Isso faz com que a gente comece a pensar, como eu falei no começo, que é pelos nossos méritos, que é pela nossa força. Só que Deus não nos vê como o homem vê, né? Aquilo que nós, para Deus, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, os nossos sentimentos, não são o que nos define. Porque não importa o que nós fazemos aqui, aquilo que nós fazemos não cancela, não desfaz o que Jesus Cristo fez. Então, o que nos define é Jesus Cristo, né? Então, Deus não nos vê como os homens nos vê. E para Deus, como que Ele nos vê? Qual é a identidade que Ele nos dá? Para Deus só existem duas identidades, que é criação, também podemos chamar de morto, né, mortos espirituais, ou filho, vivos espirituais. Lá em Efésios 2:5, diz assim: estando nós ainda mortos, ou seja, criação, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E lá em João 1:12, diz assim: mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual que é a nossa identidade para Deus? Só existem duas opções. Deus não nos taxa como prostituta, drogado, assassino, burro, inteligente. Não, Deus só nos taxa, Deus só nos reconhece como criação ou filhos. E quando nós entendemos isso, como o Eduardo já falou, cabe a nós tomarmos a decisão de aceitar essa graça, de aceitar isso que nos é oferecido de graça, né? Se nós temos esse entendimento, cabe a nós escolher se nós seremos criação apenas ou filhos amados de Deus. E após nós nos tornarmos filhos através de Jesus, então nós vamos ter uma outra visão das coisas, porque nós teremos aflições, claro que teremos, nós teremos dificuldades, mas nós também teremos o auxílio do Espírito Santo, teremos segurança, poderemos usufruir da paz que vem de Deus, que é a paz que não como o mundo dá, mas como Ele dá, mesmo em meio às tempestades. Nós sabemos que há uma recompensa, né, no final de tudo isso, em meio a tudo isso que nós passamos nesse mundo, há uma recompensa, há uma vida eterna, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, como diz em Romanos 8:1. Então, quando a gente entende isso, que nós temos essa opção, né, de aceitar essa graça, nos tornarmos filhos, e isso nos dá um sentido, nos dá um propósito, porque vai ser tão bom fazer parte da família de Deus, ser filhos de Deus, que a gente só vai querer que essa família aumente. Então isso nos traz paz, isso nos traz alegria, nos traz propósito de vida, nos traz paz, né? Então isso é o que dá sentido à nossa vida. E além disso, também lá em Romanos 8:17 diz que através de nos tornarmos filhos, nós nos tornamos então herdeiros de Deus, né? Então há uma recompensa através de tudo isso. Então, para continuar finalizando, nossa identidade, então, ela é definida, ela é feita por Deus através do Senhor Jesus Cristo.
vai depender se nós queremos ser filho ou filha de Deus. Isso vai depender de nós. Quando lemos na nossa identidade, onde está escrito filhos, diz filhos de, que no nosso coração, que na nossa alma esteja cravado e gravado isso, que esteja lá filhos de Deus. Não somente a filiação dos nossos pais, né? Porque Deus é pai de todos, né? E filho de Deus é a nossa verdadeira identidade. É isso que deve constar na nossa identidade espiritual. Nosso desejo é que essa pequena palavra que a gente passou, ela entre nos nossos corações, que fique gravada essa mensagem. E desejo também, eu e a Bruna e o Dudu e a Daís, que essa palavra, ela leve a vocês descobrir que os propósitos que vocês têm com Deus, o que Deus espera de vocês, que essas dúvidas que ainda a gente tem com Deus, elas sejam sanadas pelo Espírito Santo, que sejam esclarecidas e reveladas por Deus. Que a gente tenha um bom entendimento, com clareza, e que a gente sirva a Deus com amor, né, ao próximo, que a gente venha amar a Deus acima de todas as coisas. E eu gostaria de finalizar, não sei se a Bruna ainda vai falar, mas eu gostaria de finalizar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é um versículo assim que eu acho muito massa, ele é impactante, ele é grande. Diz lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente é uma geração eleita, né, através de Jesus Cristo. Nós somos, a partir do momento que a gente se torna filhos de Deus, a gente é um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que Ele nos tirou das trevas. Então Deus nos tira das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Então Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E eu espero que essa palavra grave nos seus corações e que a gente cresça espiritualmente junto. Desculpa aí pelas nossas falhas, é a primeira vez que a gente está fazendo a live. A gente agradece pelo convite e a gente espera que tudo dê certo para nós aí e que a gente se encontre no reino de Deus. Amém? A nossa oração então é que o Espírito Santo venha confirmando isso no nosso coração, da nossa real identidade em Cristo, né? Que toda vez que o inimigo tentar nos confrontar e colocar questionamento no nosso coração sobre quem nós somos, eu falo para as mulheres principalmente que uma das ferramentas do inimigo para atacar a nossa identidade é a nossa beleza física, né? Isso pesa muito no mundo. Para os homens eu vejo assim que algo que o inimigo usa é que você é aquilo que você tem, você é a tua carreira profissional, né? Mas que toda vez que nós mulheres ouvirmos algo a respeito de quem nós somos, ligados à nossa aparência física, que nós possamos nos lembrar que nós somos filhas amadas do Senhor, criadas à imagem e semelhança do Deus vivo, e que vocês homens são, né, sacerdotes nos lares de vocês, e que toda vez que nós nos sentirmos atacados pelo inimigo nessa área, que nós possamos nos lembrar que nós somos escolhidos, perdoados e filhos amados de Deus. Porque quando nós nos lembrarmos disso e quando isso realmente ficar cravado no nosso coração, vai fazer toda a diferença na nossa vida. A gente sabe que entender essa paternidade, entender essa identidade em Cristo é o início de uma caminhada que a gente tem com Cristo, que é muito extensa, mas é o início de uma intimidade, é o início de um relacionamento com Deus. E se vocês já têm essa convicção, essa identidade bem resolvida na vida de vocês, mas que vocês reflitam também em qual nível está o relacionamento de vocês com o Pai, né? Em qual nível de intimidade está, e que a gente possa seguir firme aí, sempre através da palavra, em oração, buscando o auxílio do Espírito Santo. Amém, pessoal? É isso aí. É isso aí, galera. Então, que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima live. Tchau, tchau.